Bem, renovo os votos de boa tarde. Vamos passar a mais uma audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 99/12 do Governo, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 280/93, 13 de agosto, que estabelece o regime do trabalho portuário. Vamos agora ouvir um conjunto de 4 sindicatos, exatamente, sindicatos estivadores, trabalhadores do tráfego e conferentes marítimos do Centro e Sul de Portugal, o Sindicato 21, Associação Sindical dos Trabalhadores Administrativos, Técnicos e Operadores dos Terminais de Carga Contentorizada do Porto de Sines, o Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Aveiro e o Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego do Porto do Caniçal. Disse bem. E, segundo a indicação que aqui tenho, o Sr. Vítor Dias, o Sr. Silvestre Sousa, o Sr. Eduardo Marques, o Sr. João Alves e o Sr. Joaquim Palheiro. Está tudo correto, muito bem. Bem, o Sr. Vítor Dias já é repetente, no bom uso da palavra, e nós vamos tentar funcionar da seguinte maneira. Os senhores terão 10 minutos para uma intervenção inicial, portanto vou apelar um bocadinho ao vosso espírito de síntese, dando-vos nota de que há pouco o Sr. Vítor Dias já fez uma exposição bastante alongada e um conjunto de respostas também relevante àquelas que foram as dúvidas dos senhores deputados. Depois cada grupo parlamentar, e são 5, terá 5 minutos cada um, para vos colocar perguntas, dúvidas, e depois, no final, têm novamente 10 minutos, aí talvez com um bocadinho mais de tolerância, até aos 15, não mais. Vamos tentar cumprir os tempos para responderem às perguntas e, enfim, introduzirem temas novos, se assim entenderem. Para não perdermos muito tempo, vamos então começar a audição e eu dou a palavra, os senhores distribuirão entre os 4 sindicatos o tempo como entenderem, está bem? Eu aproveitava, já que sou repetente e porque o painel é o mesmo, só para complementar muito rapidamente 2 questões que me foram colocadas e que já não tive tempo de responder. A primeira é se as exceções são melhores ou são piores. Obviamente não há exceção nenhuma colocada neste projeto de lei que seja melhor ou que seja sofrível. Elas são claramente mais penalizadoras, mas muito mais penalizadoras do que qualquer legislação para esse setor poderia pressupor, relativamente a um regime específico. Quanto, digamos, há restrições, não há restrições, digamos, nem na admissão, nem na entrada de trabalhadores para este setor de atividade. Tem preciso haver vontade dos empregadores de os ter cá. Nós defendemos, única e simplesmente, que as pessoas, para terem a possibilidade de entrar neste setor, tenham qualificação para o poderem fazer. Absolutamente mais nenhuma restrição que não essa. E não me vou alongar mais. Quanto à retirada do âmbito, já foi aqui demasiadamente falada, para não se perceber que ele vai, e vou repetir isto só mais uma vez, ele vai claramente levar ao desemprego grande parte do efetivo de esportes neste momento. Eu, sem me alongar muito mais, passaria, digamos, a palavra ao Dr. Silvestre Sousa, no intuito de ele também fazer uma explanação mais sobre o aspecto jurídico da proposta de lei ou da lei. Boa tarde, meus senhores e meus senhores. Os sindicatos tiveram a oportunidade, no período da discussão pública da proposta de lei, de apresentar um extenso documento no qual são assinaladas diversas imperfeições técnicas da proposta de lei, diversas obscuridades e incoerências, contradições e inconstitucionalidades. Ora bem, é sobre alguns destes aspectos que eu iria fazer, enfim, uma descrição bastante sumária, dada a exiguidade de tempo de que dispomos para o efeito. Começando por uma incongruência e contradição, diria que esta proposta de lei começa no seu artigo 1º por referir que o diploma não se aplica aos trabalhadores que não se encontram em exclusiva ou predominantemente afetos à atividade de movimentação de cargas. O que significa que os trabalhadores precários, aqueles contratados em regime de trabalho, contrato a termo ou em regime de trabalho temporário, esses trabalhadores estariam automaticamente excluídos da aplicação desta lei. Mas esta lei, curiosamente, e em contradição com este princípio, esta lei, adiante, no artigo 7º, enuncia uma quantidade de situações aplicáveis a trabalhadores que não estão nem exclusiva nem predominantemente afetos ao trabalho portuário. Então, esta é uma nota que me parece de particular interesse para aquelas correções que os sindicatos esperam venham a ser acolhidas. O artigo 7º, que
que é o artigo que referi há bocadinho, enuncia de facto uma quantidade de situações que nós designamos sindicalmente por situações de vínculo contratual precário, com algumas modalidades que mais adiante serão enunciadas. Também em contradição com esta configuração dada pelo legislador, o diploma inclui os trabalhadores precários no efetivo do Porto. É qualquer coisa de chocante, mesmo para a sensibilidade comum do cidadão, incluir um trabalhador precário, um trabalhador que tem um contrato de trabalho por um dia, por uns dias, por umas semanas, por um mês, ou mesmo que seja por alguns meses, incluí-lo no efetivo de uma entidade empregadora é qualquer coisa de chocante. Qualquer coisa de aberrante, digamos assim. Né? E nós consideramos que isso seria também uma área de intervenção do legislador que carecia de adequada retificação. Mas a expressão efetivo dos portos, que esta nova proposta de lei, que a passar será a nova alteração ao regime jurídico do trabalho portuário, tem esta expressão precisamente ou supostamente para estabelecer a ponte com o que na Convenção 137 se refere a propósito do efetivo dos registros dos portos, efetivo dos portos. E a palavra efetivo dos portos pressupõe, de acordo com a referida Convenção 137 da OIT, que os trabalhadores estejam disponíveis, ou seja, não possam recusar-se a prestar o seu trabalho, estejam disponíveis, obtenham da sua ocupação profissional do seu rendimento principal anual e tenham uma ocupação permanente ou regular. Nada disso acontece com os trabalhadores a que se refere o artigo 7º. Daí que nós consideramos que a matéria regulada nesta proposta de lei, por estas contradições, por esta falta de harmonização interna dos seus preceitos, viola flagrantemente a Convenção 137. Ora bem, de acordo com o número 2 do artigo 8º da Constituição, o país está obrigado a respeitar, a cumprir as convenções ou tratados internacionais que tiverem sido ratificadas ou acordadas por Portugal. Neste caso, a Convenção 137 foi ratificada pelo Decreto 5680 de 1 de agosto. E continua vigente. Portanto, não foi denunciada, continua vigente, pelo menos durante mais alguns anos. Daí que os sindicatos considerem justificado que, ou pela via da intervenção de deputados da Assembleia, que constituem um número suficiente para requerer a fiscalização sucessiva da lei, caso ela passe sem as retificações que nós consideramos devem ser feitas, ou se o Sr. Presidente da República também assim o considerar, e nós teremos a preocupação certamente de fazer chegar ao Sr. Presidente da República um pedido de reconhecimento das inconstitucionalidades, mas caso não seja assumida essa iniciativa por parte do Sr. Presidente da República, os sindicatos propõem-se usar outras vias, nomeadamente se puder ser através de deputados da Assembleia, muito bem, se não puder ser, também a Provedoria da Justiça, se reconhecer e for sensibilizada para o efeito, poderá suscitar a questão da inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional. Em último, não em último recurso, mas cumulativamente, os sindicatos consideram que lhes assiste inteira legitimidade para denunciar à OIT, porque a Convenção 137 é um instrumento de regulamentação de condições de trabalho proveniente de uma organização internacional como esta e, naturalmente, terão a palavra a dizer se nós lhe demonstrarmos que a lei que vier a ser aprovada conflitua gritantemente com esta Convenção 137 da OIT. Eu acrescentaria ainda, a propósito da Convenção 137, que há uma norma, há um preceito do artigo da Convenção 137, que é o seu artigo 7º, que não confere legitimidade ao Poder Legislativo interno para incorporar na ordem normativa interna disposições da Convenção Coletiva de Trabalho, se elas já tiverem sido incorporadas, inseridas nesta ordem jurídica convencional ou por outra natureza. Portanto,
Portanto, o artigo 7º, por sua vez, como queria acentuar, impede que o legislador nacional possa mexer direta ou indiretamente nas estipulações constantes da Convenção 137. Ao fazê-lo, e nós consideramos que ao fazê-lo como está proposto na proposta de lei, não está a ser respeitado também esse artigo 7º. A propósito da Convenção 137, eu não queria alongar muito, mas muito sumariamente eu sumariaria alguns preceitos que são importantes para se perceber a razão de ser desta questão. O número 1 do artigo 1º da Convenção refere que os trabalhadores portuários têm que estar, e eu já o disse há um bocadinho, têm que estar disponíveis, obrigatoriamente disponíveis para prestar trabalho. E esta nota é importante porque um trabalhador precário não tem obrigação nenhuma de estar disponível, nem sofre qualquer penalização disciplinar ou de outra natureza pelo facto de se recusar quando for abordado para eventualmente prestar trabalho nessas modalidades de trabalho precário. Portanto, não tendo essa obrigação, obviamente que não lhe é aplicável a Convenção 137. Outro pressuposto da aplicação da Convenção 137 é que o trabalhador aufira da profissão o seu rendimento principal anual. O seu rendimento principal anual. Os trabalhadores precários, obviamente, contratados episodicamente, não oferem em abstrato, digamos assim. Na prática, se trabalharem todos os dias durante algum tempo, nesse período de tempo, oferirão naturalmente o seu rendimento principal anual. Mas, como os contratos têm uma duração precária, a sua caducidade opera a curto ou a médio prazo. Porque os contratos, apesar de esta proposta de lei prever que os contratos a termo possam ser renovados sem limite, o que é também algo chocante, na medida em que parece haver dois códigos do trabalho para este país. Um código de trabalho para a generalidade dos trabalhadores, das empresas, um código de trabalho mais gravoso e negativamente discriminatório para os trabalhadores portuários, porque lhes agrava uma quantidade de condições, nomeadamente esta, de poderem ser contratados em regime de trabalho, contrato a termo, com renovações sucessivas sem qualquer limite. É outra aberração, digamos. Ou melhor, não se trata de uma aproximação ao Código de Trabalho, como diz a exposição de motivos. Não é uma aproximação ao Código, não é uma harmonização do regime de trabalho portuário com o Código de Trabalho. É uma exceção, ou seja, é estabelecer um regime que configura, enfim, numa pequena parte, embora, em alguns aspectos, mas configura um Código de Trabalho diferente, mas mais gravoso. Isto não é aproximar do Código de Trabalho, isto não é harmonizar a legislação portuária com o Código de Trabalho, como é óbvio. Outra disposição constante do artigo 3º, número 1 da Convenção 137, é que se refere à necessidade de se encontrar estabelecido e mantido um registro atualizado dos trabalhadores deste efetivo. É um registro dos trabalhadores do efetivo. Este registro, por sua vez, estabelece igualmente o artigo 4º, número 1 da Convenção. Este registro deve ser revisto periodicamente. Esta palavra, periodicamente, na acessão normal, significa numa média anual. Bom, eu vou prosseguir. Eu estava a salientar que outra das normas constantes da Convenção 137 é o da obrigatoriedade de rever periodicamente o efetivo, ou seja, o contingente de efetivos portuários, por forma a ajustá-los às necessidades correntes do Porto. Ora bem, se pretender acautelar apenas, ainda que seja por um acordo compromissório, como foi proposto há relativamente pouco tempo, o número de clausos dos trabalhadores que neste momento fazem parte do efetivo, pretende-se naturalmente exterminar a classe dos trabalhadores, porque à medida em que alguns saiam, os novos jamais entrarão para o efetivo. Passarão a desempenhar a sua atividade sempre em regime de trabalho precário. Mas com esta agravante,
com esta agravante, é que um trabalhador contratado em regime de trabalho temporário ou em regime de contrato de trabalho a termo, não tem, por natureza própria do seu vínculo, não tem possibilidade de prosseguir a sua atividade se não ingressar no efetivo, ou seja, se não assumir, se não vier a adquirir um vínculo contratual de trabalho sem termo, na medida em que o seu contrato caduca. Apesar das renovações sucessivas, há um limite máximo que é de 3 anos. E, portanto, no final de 3 anos, a empresa ou as empresas empregadoras de mão de obra terão que o substituir. Mas também de acordo com o Código de Trabalho, essa substituição não pode ocorrer a não ser decorrido uma terça parte do período global da duração desses contratos. O que é extremamente importante porque pode inviabilizar o próprio funcionamento do Porto. Na medida em que os trabalhadores que tenham a sorte ou a felicidade de poderem trabalhar durante 3 anos, no final dos 3 anos ou têm que ser dispensados ou têm que ser integrados no efetivo do Porto. Vou ter que pedir que conclua, está bem? Meu Deus. Sr. Presidente, dá-me apenas mais um minuto. Está bom. Os trabalhadores portuários registados, por sua vez, diz a Convenção 137, gozam do direito de prioridade na ocupação dos postos de trabalho. Ora bem, nada destas condições se pode aplicar aos trabalhadores a que se refere o artigo 7º da proposta de lei. Eu vou ver se entro. Isto é uma súmula, mas posso deixá-la também. Posso, com certeza. Sim, mas com... Sim. Com certeza que dispensarei. Ora, outro fundamento que nos parece existir em matéria de inconstitucionalidade é aquele que resulta do número 2 do artigo 4º da proposta de lei. Eu, muito rapidamente, vou ler o número 2 do artigo 4º, que se exprime nos seguintes termos. A organização do trabalho nas operações portuárias só pode ser sujeita aos limites ou contingentes admitidos por lei. O que é que isto significa? É que se não houver nenhuma lei que estabeleça limites em matérias de organização de trabalho, torna-se inviável a negociação coletiva, a negociação de condições coletivas de trabalho no setor portuário. Na medida em que a lei está redigida em termos tais que impede e constitui fundamento para que a entidade negocial, que constitua a contraparte da entidade sindical, invoca esse facto e inviabiliza, o que naturalmente denota ou constitui uma denegação do direito à contratação coletiva. Direito esse que está previsto no número 3 da Constituição também. Mas... Só mais 30 segundos. Eu queria referir-me, então, muito rapidamente ao artigo 7º. O artigo 7º, de facto, contém disposições que traduzem aquilo que eu dizia há bocadinho. Eles configuram quase como um segundo Código de Trabalho mais gravoso e discriminatório para os trabalhadores, na medida em que os contratos de curta duração têm um regime diferente do Código de Trabalho e mais gravoso, como já terá sido acentuado. Os contratos a termo podem ser renovados sucessivamente ao contrato de diz o Código de Trabalho. O regime de trabalho intermitente também não está devidamente explicitado nesta proposta de lei, mas é inaplicável, como certamente também estou aqui, o Presidente da Direção já terá explicitado. Referia-me ainda, se permite, 15 à existência de uma norma nesta proposta de lei que permite que, ao contrário do que proíbe o Código de Trabalho, permite que uma ETT possa ceder trabalhadores a uma ETP, para esta ETP ceder trabalhadores a uma entidade utilizadora. De facto, isto é uma aberração. Numa ordem jurídica nacional que se pretende coerente e harmonizada, esta é uma verdadeira aberração também desta proposta de lei. Bom, então fico por aqui. Obrigado, Sr. Muito obrigado. Depois terão oportunidade na ronda final, depois outras pessoas poderem intervir. Vamos começar a ronda dos partidos. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desde já a tolerância de Vossa Excelência, uma vez que é a última audição, caso eu estenda para além do tempo fixado.
agradecer a vinda cá dos dirigentes sindicais, dizer-lhes que consideramos da máxima importância este diálogo e este processo de construção legislativa é da máxima importância. Agradecer-vos os contributos que já tinham enviado por escrito e o terem vindo cá, porque são sempre situações que complementam o que já sabíamos, permite esta alguma interação. Felicitá-los. O que gostaria, depois de também colher da vossa parte, era a vossa disponibilidade para o processo de negociação coletiva para o qual a própria lei remete, no seu artigo 5º, que diz que nenhuma cláusula das convenções coletivas de trabalho em vigor, absolutamente nenhuma, será posta em causa com a entrada em vigor desta lei. Há aqui um ano para que aquelas cláusulas que sejam contrárias à proposta de lei sejam negociadas, sejam ajustadas, e portanto temos aqui um ano para dialogar, para conversar, para ajustar, e por isso há bocado numa das intervenções eu dizia que pode haver aqui algum caráter extemporâneo da greve, isto é, vocês estão já a utilizar um instrumento último e o processo de contagem de um ano ainda não começou. E, portanto, concluído aqui o processo legislativo e feita a publicação da lei, depois da respectiva homologação, é que começará o prazo do ano. Portanto, gostava de colher a vossa disponibilidade para participar nesse processo, para serem parte ativa, para conseguirem construir com as várias partes do setor um documento que permita organizar e regular o trabalho em diálogo social. Portanto, esta era a questão. Mas antes de lhes passar a palavra, dizer-lhes que a visão que temos desta lei é, sem prejuízo do que já foi dito, de haver aqui necessidade de, periodicamente e ao longo dos tempos, serem visitados os instrumentos jurídicos no sentido da sua atualização, mas sem nunca pôr em causa os seus valores perenes, como é óbvio. Há questões aqui que têm sido apenas uma questão de abordagem. Muito do que vocês aqui abordaram, nós estamos totalmente de acordo. Vocês comigo e eu convosco, garanto-vos. O problema é que estamos a abordá-lo de forma diferente. Por exemplo, quando nós dizemos que, ou quando vocês dizem que temem que esta lei ponha em causa o emprego, é uma questão que facilmente, analisando a lei, percebemos que não é o caso. Isto é, o facto de quem está na portaria, para dar dois casos concretos, quem está na portaria com um contrato por tempo indeterminado, deixar de poder dizer que agora é abrangido pela lei número 3 ou 4 de 2013, que ela possivelmente só irá vigorar em 2013, não põe em causa o posto de trabalho, não lhe reduz o salário, absolutamente nada. A pessoa continua a exercer as mesmas funções, com o mesmo horário. Só serão postos em causa postos de trabalho nos portos ou noutra qualquer atividade se houver redução da atividade económica. Agora, o facto, se o trabalhador, se aquele posto de trabalho continua a ser necessário, não é o facto de agora não ser enquadrado nesta lei que vai ser aprovada, mas ser no Código em geral, ou ser numa convenção coletiva de outro setor que vai pôr em causa absolutamente nada. Portanto, estamos totalmente de acordo. Depois há uma outra questão, que depende só da perspectiva, que no fundo é as duas questões que levantam à caracterização do trabalho portuário. Por um lado, só levantam duas questões do que percebi, e portanto também apelava para que tentassem ser mais claros. Uma que levantam é essa, que é a exclusão de algumas funções, porque não fazem parte da carga. Isto é, quando nós falamos de trabalho portuário como quem se dedica à atividade de carga e descarga, se o trabalhador tem nas suas funções estar na portaria a dar entrada aos caminhões, não faz funções de carga e descarga, não é estibador, mas não é por isso que deixa de fazer um trabalho nobre, não é por isso que vai para o desemprego, a atividade continua a ser necessária. Portanto, nada é posto em causa, é apenas uma questão de abordagem. Depois a outra questão que levantam, que também não se compreende, é que temem que o facto de agora os trabalhadores contratados a prazo poderem dizer que se lhe aplica a lei, que ponha em causa direitos dos que têm contratos por tempo indeterminado.
Ora, isto, antes pelo contrário, porque estamos a nivelar por cima. Portanto, nós, no fundo, o que estamos a fazer é dar aos jovens que entrem agora no setor, através de um contrato a termo, os mesmos direitos dos que estão por tempo determinado. Mas isso é a lei geral do país, isso é o que nós defendemos. O que nós defendemos é que qualquer jovem que entre no mercado de trabalho tenha o mais cedo possível a totalidade dos direitos que esse mercado de trabalho tem. E, portanto, nós estamos totalmente de acordo, apenas a abordagem que estão a fazer peca por alguns pormenores que possivelmente nem vai de encontro bem ao que defendem. Depois, e concluindo esta ideia do contrato de trabalho a termo, a lei é clara, não há aqui nenhuma exceção, vai-se aplicar o limite da duração máxima do Código do Trabalho, concluídos os 3 anos, esse jovem terá direito ao seu contrato por tempo indeterminado, que é o que a sociedade portuguesa aspira para todos os tipos de atividades. Nós não estamos a falar de uma vontade ou de um desejo do setor portuário, não. Isto é uma vontade que a sociedade portuguesa tem de todo o seu mercado de trabalho, que concluídas as renovações possíveis ou necessárias do contrato de trabalho a termo, sempre com a duração máxima dos 3 anos, o que se pretende é que a economia tenha a dinâmica necessária para absorver esse jovem por tempo indeterminado. Portanto, estão mais que protegidos, estamos a nivelar por cima. Portanto, essas questões, eu acho que, e pegando na primeira questão que coloquei, essas questões enquadradas no processo de negociação coletiva que aí vem e que tem a duração de 1 ano, portanto, dá para se fazer um processo de negociação tranquilo, participativo, em que vocês podem defender todas as vossas posições. E por último, Sr. Presidente, é óbvio que se existir algum problema de inconstitucionalidade, se existir algum problema de violação de uma norma internacional, é óbvio que isso será resolvido porque existem órgãos para esse efeito. Existe o Tribunal Constitucional, existe a Comissão de Órgãos de Normas da OIT, portanto, todas essas questões jurídicas, técnico-jurídicas, de pormenor, serão ultrapassadas. O mais importante é o conteúdo, não é a forma. E no conteúdo, tenho a certeza que estamos de acordo. O que vocês querem são portos competitivos, que consigam garantir emprego sustentável. O que vocês querem é que os vossos filhos, se optarem por esta atividade, tenham mais rapidamente o ingresso nos direitos que os mais antigos. E, portanto, há aqui uma partilha que justifica, na nossa opinião, que se empenhem ativamente durante o próximo ano, a contar a partir do início de vigência da lei, no processo de negociação coletiva, que se construa uma paz social neste setor e que os portos sejam aquilo que todos almejamos, que é um dos motores de desenvolvimento do país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes dos sindicatos aqui presentes no fim desta audição. Agradecer muito penhoradamente os contributos e as sugestões que nos vieram aqui trazer. Nós, nestas audições, estamos aqui, sobretudo, para ouvir e, uma vez que a lei já foi aprovada, na generalidade, o nosso trabalho em concreto aqui é encontrar convosco e com todos os objetos desta audição as melhores propostas e as melhores soluções que visem o interesse nacional, que é isso que é fundamental no contexto de todo este trabalho. E também é fácil concluir, no final deste debate, e também transmitir-vos a vós aquilo que transmitimos um pouco aos outros que ouvimos, que o Governo andou extraordinariamente mal neste processo, com nítido contexto de falta de diálogo com os seus interlocutores. É evidente que o Governo ouviu alguns interlocutores, mas, sobretudo, não ouviu todos. E não ouviu da forma que devia ter ouvido, com um esforço redobrado de encontrar as melhores soluções para um setor estratégico para o país. E não foram só os sindicatos que se vieram aqui queixar de não terem sido ouvidos e de não ter havido diálogo com o Governo, foram também os representantes das entidades patronais. A CIP veio aqui dizer que o Governo não se empenhou no diálogo frutuoso e profícuo que era necessário. E a confirmação disso foi-nos dada por esta intervenção do Sr.
Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que veio para aqui fazer a discussão da proposta de lei com os interlocutores, a proposta de lei que devia ter sido objeto de discussão do Governo com esses mesmos interlocutores. E, portanto, essa é a confissão clara de que o Governo não agiu como devia ter agido, dialogando com os seus parceiros como lhe competia. Portanto, o senhor veio aqui de forma um bocado atabalhoada e confusa, porque também a premência com que Vossas Excelências impuseram o debate e a discussão deste processo levou a que viesse aqui colocar essas matérias. E, portanto, perante esta situação, o Partido Socialista disponibilizou-se de imediato a abrir aqui a janela de diálogo que o Governo tinha fechado com os intervenientes. E, nesse sentido, é essencial dizer que o Partido Socialista está preocupado com aquilo que, por ausência de diálogo e por má estratégia de condução deste trabalho do Governo, puder vir a acontecer no futuro. E isso é que nós não queríamos que acontecesse. Nós queremos paz social nos portos e que este diálogo possa ser o mais frutuoso possível. E dentro desse contexto, perguntava aqui um pouco aquilo que tenho perguntado aos outros interlocutores, que é duas ou três questões muito simples. Falou aí da questão do trabalho intermitente. O trabalho intermitente no Código de Trabalho tem que ser anunciado com 20 dias. Aqui prevê 10 dias. Se esta alteração é muito significativa para as associações sindicais. Depois a questão da renovação. E aí a questão da renovação pode ser ignorância minha, mas no Código de Trabalho, ao permitir 3 renovações, significa que se um trabalhador fizer 3 contratos de um mês e for renovado 3 vezes, não pode fazer mais nenhum contrato. Enquanto aqui, não havendo limites à renovação, pode fazer os 3 anos. E se isto não é mais benéfico para o trabalhador do que o regime que está no contrato, no Código de Trabalho. E depois, por fim, uma questão que eu sei que é muito cara aos sindicatos, e acho que aqui há matéria onde nós podemos trabalhar e desenvolver melhores soluções para eles e para os seus trabalhadores, é a questão da formação e da qualidade do emprego. Formação profissional num setor tão específico e tão exigente como este. E que ela é crucial também para a melhoria e a garantia das condições de segurança na operação dos portos. E, portanto, o que é que nós poderíamos ainda fazer mais aqui nesta proposta de lei para garantir aos trabalhadores essa qualidade da formação e a segurança que é necessária fazer? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu volta e meia sinto-me na necessidade de recordar que o PCP votou contra esta proposta de lei, o PSD, o CDS e o PS votaram a favor. Nós estamos contra o conteúdo desta proposta de lei, estamos contra as questões concretas que vem provocar no trabalho portuário e até na operação portuária, e estamos contra esta perspectiva altamente preocupante de termos uma espécie de offshore laboral nos portos, em que se coloca uma espécie de regime especial que é mais desfavorável do que o Código do Trabalho. E presumo que o Dr. Silvestre Sousa está nesta nossa reunião não como estivador, mas como jurista, e, portanto, como especialista na matéria do direito laboral, poderá dar aqui uma contribuição muito importante, como já está a dar de resto, relativamente às circunstâncias no enquadramento da legislação laboral em vigor das implicações deste articulado. E até com esta referência, que é de saber, para além do trabalho sazonal agrícola ou do trabalho em turismo em duração inferior a uma semana, que outras atividades é que são assim tão semelhantes com o trabalho portuário. É que eu nunca pensei que a operação portuária na movimentação de contentores tivesse um parentesco tão próximo com a apanha do tomate, que é a referência que é colocada no artigo 142 do Código do Trabalho. Ora bem, aquilo que eu gostava de lhe perguntar, e tendo em conta até o documento de apoio que trouxe para esta reunião, ao ler o artigo 7º do Decreto-Lei do regime que é alterado por esta proposta de lei, nomeadamente o número 3,
em que se pode ler que o contrato de trabalho a termo celebrado para a movimentação de cargas pode ser celebrado por prazo inferior a 6 meses, desde que a sua duração não seja inferior à prevista para a tarefa ou serviço a realizar, e nós bem sabemos que o contrato a termo certo, o contrato de trabalho a termo, não é necessariamente a mesma coisa de contrato de muito curta duração, mas é nesse âmbito que está a remissão do artigo 7º, tendo em conta, aliás, a qualificação de regime especial do trabalho portuário, e, salvo melhor opinião, o regime especial sobrepõe-se ao regime geral, nomeadamente na aplicação para o setor em causa, aquilo que eu lhe pergunto, e pergunto mesmo com o objetivo de se clarificar esta questão: o que é que sucede se a tarefa tiver um dia? Se a duração daquele trabalho, daquele serviço a realizar, for de um dia, se for de 6 horas, nessa circunstância, qual é a duração do contrato de trabalho? Nós dissemos, e trazemos novamente essa ideia, dissemos que é inaceitável um cenário de um sistema, de um setor portuário, em que haja portos praticamente sem portuários, em que as empresas metam pessoal quando o navio vem a chegar e mandem embora quando o navio vai embora. Mas, da leitura desta norma, é isso que nos chama a atenção, com esta agravante, a agravante de contratos de trabalho a termo de muito curta duração, não poderem exceder 120 dias, quando o regime geral é de 70. E se o regime geral é de 70 dias e o regime especial portuário é de 120 dias, portanto, um terço do ano em sistema de contratos de muito curta duração, eu gostava de lhe perguntar, sistemas de contrato de trabalho de muito curta duração, eu gostava de lhe perguntar como é que se enquadra este tipo de regimes especiais, em que provavelmente a próxima etapa será criar outros regimes especiais noutros setores e daqui por um tempo alterar o código para dizer que, se já naquele setor e no outro a situação é aquela, então temos que nivelar. E então vamos harmonizar e lá vai o código para aí abaixo outra vez. Qual seria a diferença, Sr. Doutor, se nós tivéssemos uma espécie de salário mínimo nacional de 200 euros para os portuários? Nós podíamos, de acordo com a lógica e por analogia a esta opção legislativa, criar um regime laboral específico mais desfavorável para os portuários. Qual seria a diferença relativamente ao salário mínimo nacional mais baixo? Se eles têm que fazer o trabalho em condições mais desfavoráveis. Eu gostava de perguntar ainda uma outra coisa, que tem a ver com o tal diálogo social, que isto até dá vontade de rir, mas é muito grave, dá vontade de rir, mas é muito grave. O diálogo social e a negociação que lhe foi aqui oferecida generosamente pelo Sr. Deputado do PSD, nos termos do artigo 5º da proposta de lei, que diz que as disposições constantes de instrumento de contratação coletiva, regulamentação coletiva de trabalho, têm 12 meses para ser alteradas, sob pena de nulidade. Eu gostava de lhe perguntar o que é que acontece à contratação coletiva atualmente em vigor se as entidades patronais todas se recusarem a fazer um acordo com os sindicatos no sentido do que este artigo prescreve. Se daqui a um ano nós chegarmos ao ponto em que, após múltiplas negociações, rondas negociais, tentativas de entendimento, e até esse sacrosanto dia, nenhum patrão se digna a concordar com os sindicatos e não há nenhuma alteração à contratação coletiva nessa situação, o que é que acontece à contratação coletiva em vigor? É o conta quilómetros a zero? Vai a contratação por água abaixo? É um regime mais favorável do que aquele que nós temos? É o quê? Eu gostava de lhe perguntar qual é a consequência que decorre desta circunstância. E para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostava de colocar a questão que tem a ver ainda com a contratação coletiva, com a renovação de contratos. Peço desculpa, formação profissional. Essa é que é a minha o último ponto, já que vou nos 6 minutos. O último ponto, formação profissional. Tendo em conta este regime de trabalhadores eventuais formalmente reclassificados em contratados de curta duração, qual é a responsabilidade e em que termos é que é concretizada
relativamente à formação profissional, se durante uma parte significativa do tempo nem sequer existir vínculo contratual e contrato de trabalho para aquele trabalhador. Ou seja, de quem é a obrigação de garantir àquele trabalhador, que na altura está à espera de um contrato de trabalho, a formação profissional que depois lhe vão exigir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aveca. Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar toda a delegação e os seus contributos e dizer que o contributo que aqui nos é dado pelo Dr. Silvestre Sousa é de grande importância, porque ele faz uma comparação de facto com aquilo que é a diretiva e a sua contradição com esta proposta de lei. E, portanto, eu creio que nesta discussão, na especialidade, este contributo é muito, muito importante. E nós estamos de acordo com esta leitura e estamos também de acordo com as implicações que decorrem desta leitura também com a Constituição da República. Agora, de qualquer maneira, eu queria ainda colocar algumas questões e fazer alguns comentários, se me permite, Sr. Presidente, àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD. Que eu tenho que aqui dizer que há um apelo, no mínimo cínico, ao diálogo social. Porque quando é dito que nós temos um ano, muito tempo, para ir fazer uma discussão, um diálogo social, já lhe chamou numa outra audição uma cláusula de salvaguarda, mas agora diz-nos que para estabelecer a paz social ainda temos um ano e, portanto, sindicatos, patronato, todos os agentes têm toda a capacidade de negociar, de melhorar. Está a falar do artigo que tem um epígrafe que diz natureza imperativa das alterações. Ou seja, os senhores podem discutir o que quiserem, mas nós, à partida, já determinamos o que é que podem discutir ou não. E, portanto, o Sr. Deputado do PSD consegue fazer este apelo chamando-lhe de diálogo social. Eu diria quase que, se quisermos repassar alguns filmes da máfia, estas são as tais propostas mafiosas, se assim se quiser. Ou seja, que são propostas irrecusáveis. Podem lá discutir o que quiserem, mas eu determino que as disposições constantes de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, de conteúdo contrário à nova redação, portanto, desta proposta, devem ser alteradas no prazo de 12 meses após a sua entrada em vigor, sob pena de nulidade. Ou seja, tudo o que se discutir já está balizado. Portanto, já está decidido. É no mínimo cínico chamar a esta questão negociação ou diálogo social. Depois também há uma outra lógica que aqui hoje foi trazida pelo PSD, que é interessante. Nós estamos a nivelar por cima. Os senhores é que não estão a ver. É tudo para o vosso bem. Os senhores é que não estão a ver. Isto parece aquele vendedor de medicamentos, está a vender um medicamento para o estômago, que até vem lá rotulado e com as indicações que é medicamento para o estômago, mas tem que se convencer o cliente que aquilo não é para o estômago, é para o coração. Quer dizer, já se percebeu nesta proposta de lei que se aplica o Código de Trabalho de uma forma agravada. E agora tenta-se dizer que não é de uma forma agravada, é de uma melhor forma. É de uma melhor forma. E, portanto, de facto, eu creio que o cinismo tem limites e fazer passar não só as organizações que representam os trabalhadores, como também os juristas aqui presentes, um pouco por tolos com esta intervenção, o Bloco de Esquerda considera que é de muito mau tom e é de muito mau gosto. No mínimo, nem os trabalhadores merecem, nem os seus representantes merecem, nem os parceiros sociais merecem assim ser tratados. Agora, eu compreendo o mal-estar dos partidos que sustentam o governo em continuar a defender uma proposta que ultrapassou todos os limites
da razoabilidade e que foi geradora de um grande conflito laboral que está longe de estar resolvido. E, portanto, eu agradeço os contributos. O Bloco de Esquerda fará propostas de alteração a esta proposta de lei. Aliás, a abertura é tão grande, a serenidade que a intervenção do PSD e do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira deixou traspassar na sua primeira intervenção é tão grande que, de facto, nós começamos audições hoje, vamos terminá-las hoje, apresentaremos propostas de alteração até amanhã ao meio-dia e amanhã à noite, após plenário, com toda a serenidade, com todo o tempo do mundo, faremos uma discussão muito serena, nas melhores condições desta proposta de lei. Mais outro número que eu acho que é no mínimo cínico. E vir dizer, ou tentar acusar, que a proposta é muito pequena, é conhecida de todos e, portanto, os tempos são agora 48 horas ou 72 horas, porque é disso que se trata, para fazer a discussão na especialidade, também deixa muito a desejar. Nem os trabalhadores portuários merecem, nem as suas organizações sindicais e representativas merecem, já agora nem as empresas e já agora nem o país. Porque nós temos que fazer aquilo que anunciamos. E o Sr. Deputado vem aqui anunciar calma, serenidade, todo o tempo do mundo, quando os senhores estão a impor um ritmo, não só nesta proposta, há mais, mas estão a impor um ritmo de funcionamento que não é nada sereno e que não abona, numa reflexão que se quer aqui profunda, ponderada, para que desta casa saiam as melhores leis. E eu creio que, de facto, com este ritmo que nos estão a impor, esta circunstância não vai acontecer. E era só, Sr. Presidente, voltando a agradecer os inestimáveis contributos que aqui nos foram trazidos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar para a parte final desta audição, qual a palavra é devolvida a estes 4 sindicatos. Sem querer forçar muito, era importante distribuírem entre vós o tempo. Não sei se todos querem intervir, como é que querem fazer a distribuição. O Sr. Vítor Dias e o Sr. Doutor farão as despesas, digamos assim, da intervenção. Muito bem, então faça favor, Sr. Doutor. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu ouvi atentamente as reflexões feitas e as questões formuladas pelos senhores deputados e sobre elas diria sucintamente o seguinte. Em relação ao preceito contido no artigo 5º, que é aquele, como sabemos, que refere à obrigatoriedade de as partes outorgantes de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho reverem esses instrumentos por forma a compatibilizar as disposições desta lei com aquelas que constam das convenções coletivas correspondentes, eu diria que o processo negocial não garante, como aliás já foi aqui observado, não garante o sucesso dessa iniciativa. E a questão que se coloca é exatamente esta, a de saber, quid juris, o que é que acontece no pós-negociações. A lei diz uma coisa engraçada, de facto, diz na parte final do preceito que estas adaptações devem ser feitas sob pena de nulidade. Nulidade de quê? Nulidade da Convenção Coletiva de Trabalho. Da lei não é, com certeza, que o legislador não diria isso, não é? Pois. Possivelmente seria mais coerente se fosse nulidade da lei, na medida em que os interessados, as partes diretamente interessadas, chegaram à conclusão de que não era possível fazer um acordo nestes domínios. Agora, há outra menção que eu me permitiria fazer aqui, que é a seguinte: o Governo patrocinou a apresentação por parte do IPTM de um acordo compromissório, nos termos do qual, e eu pedia, Sr. Deputado, já agora, se pudesse fazer o favor de prestar atenção ao que eu vou dizer, pelo seguinte, que me parece importante, dado que a proposta certamente não deixou de ter alguma origem na área da maioria.
Esse acordo compromissório refere expressamente que compete unilateralmente às associações de empregadores definir o que é que na lei conflitua com as convenções coletivas de trabalho e o que é que na lei pode dar origem a um prejuízo sério para a economia nacional. O que é que na lei e o que é que na compaginação, aliás, eu queria dizer, na compaginação entre a lei e as convenções coletivas de trabalho, o que é que pode provocar danos à economia nacional e o que é que dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho pode considerar-se que conflitua com a legislação que estaria em vias ou estará em vias de ser aprovada. Ora bem, esta enunciação é qualquer coisa também chocante, porque confere a uma das partes, fere o princípio da autonomia negocial. Fere objetivamente o princípio da autonomia. As partes não são livres. Uma delas tem todo o poder. Este é o chamado negócio leonino, ou seja, as entidades empregadoras têm competência para definir o que nós entendemos é isto e temos o direito de exigir que se façam adaptações dentro desta configuração. De que estas normas das convenções coletivas de trabalho conflituam com a nova lei. Ou então, e a questão está formulada em alternativa, ou então elas lesam objetivamente a economia nacional. E, portanto, estas são as normas imperativas que se sobrepõem àquelas que constem das cláusulas de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Retiram, assim, qualquer capacidade negocial à parte sindical que, no fundo, fará uma farsa se quiser participar num processo desses. Fará, digamos, uma figura de corpo presente. Limita-se a subscrever, que não o vai fazer, com certeza, e coloca-se então a questão de saber, num impasse, perante uma situação de impasse, o que é que acontece a esta norma, o que é que acontece às convenções coletivas de trabalho, sob pena de nulidade. Mas nulidade do quê? Se não foram definidas, não foram pré-determinadas, pré-definidas, pré-enunciadas, as matérias que são consideradas conflituantes com a nova lei. Compete às entidades empregadoras, isto é um absurdo. É um absurdo, é lamentável que um acordo compromissório tenha sido apresentado nesses termos. Outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado foi aquela que se referia às operações que, por força desta nova lei, deixariam de fazer parte integrante do que se deve considerar, entre comas, como é evidente, considerar trabalho portuário. Ora, não deixa de ser também, eu não queria qualificar a configuração dada pela lei a esta alteração, mas o que é que justifica que aquele conjunto de operações que neste momento fazem parte integrante da intervenção da mão de obra portuária e que, de acordo com a lei, deixarão de fazer parte da intervenção da mão de obra portuária, o que é que justifica que estas operações não sejam portuárias se elas continuam a ser configuradas, tratadas como operação portuária para a entidade empregadora que utiliza os trabalhadores portuários. Ou seja, a mesma entidade empregadora que utiliza os trabalhadores portuários considera e pode, ao abrigo da lei, declarar que os trabalhadores não são portuários quando ocupa outros em algumas das operações que estão excluídas da lei. Mas para a empresa e para os clientes, para os utentes de porto, todo aquele conjunto continua a ser a operação portuária. Mas a operação portuária é ou não é naquele conjunto de tarefas ou serviços? É ou deixa de ser? Deixa de ser quando convém, ou seja, quando se quer excluir os trabalhadores portuários, e sê-lo-á, continua a sê-lo quando se trata de tarefas, serviços e atividades exercidas pela empresa operadora portuária. Eu avanço. Não querendo voltar a desculpa. ser insistente, mas para poder depois também deixar algum tempo ao Sr. Vítor Dias. Desculpe estar a interferir, porque não é o meu hábito, mas era para não prolongar. Parecia-nos conveniente, já agora sobre outra matéria, que a Assembleia, os grupos parlamentares, ou quem tem competência para o fazer, pudessem pedir ao Governo aquilo que os sindicatos pediram e jamais lhe foi fornecido.
que é os estudos estatísticos, os trabalhos, os elementos comparativos que levam o legislador, o autor desta proposta de lei, a sustentar que os portos portugueses não são eficientes, não são produtivos, não contribuem para a produtividade. Se não há estudos comparativos, se não há dados estatísticos, é ilegítimo, em nosso entender, que se diga na exposição de motivos que o principal objetivo a atingir é permitir que os portos portugueses não sejam afetados pelos portos concorrenciais da Europa, que têm maiores índices de eficiência, de produtividade e asseguram a melhor competitividade. O Governo não forneceu isto aos sindicatos a despeito de terem sido solicitados esses elementos. Era bom que a Assembleia requeresse esses elementos ao Governo para que pudesse debatê-los e analisá-los na devida altura. A propósito dos contratos de curta duração, o Sr. Deputado Bruno Dias referiu isto, os contratos de curta duração não se percebe que o legislador tenha pretendido aplicar um regime especial, que é o da atividade sazonal e dos eventos turísticos, feiras inclusive, que tem uma duração muito curta, e tenha transposto para uma atividade permanente, que não é de caráter, não é, digamos, de duração limitada. É uma atividade, a atividade portuária tem um cariz e, digamos, uma característica que é de existir permanentemente com maiores ou menores fluxos de carga aos portos. O que é que justifica que o legislador tenha transposto para aqui esse regime específico e muito específico e excepcional dos contratos de curta duração. E com a agravante de fazer ou de permitir à entidade empregadora utilizar esta modalidade por um período muito mais longo do que aquele que o Código de Trabalho consente às entidades que empregam os trabalhadores em períodos de muito curta duração. Alargou de 70 dias anuais para 120 dias, quase o dobro. E eu ouvi o debate na Assembleia, na Generalidade, e um dos senhores deputados que fez uma intervenção dizia que este é um regime mais favorável aos trabalhadores. Este da contratação por períodos de muito curta duração até ao limite de 120 dias, já que o Código de Trabalho só permite 70 dias, o máximo de 70 dias por ano. Mas o Código de Trabalho não se exprime em termos de regime mais favorável ao trabalhador. Impõe à entidade empregadora deste tipo de trabalhadores, e que celebra contratos desta natureza, impõe um limite máximo. Ou seja, limita, condiciona, não permite que vá para além disso. Mas o legislador portuário foi muito para além, e então foi feita uma alusão na Assembleia no sentido de que era um regime mais favorável aos trabalhadores. Quanto ao salário mínimo, o Sr. Deputado Bruno Dias também referiu que, nesta linha de atuações, fez uma observação e formulou uma questão, saber se também estaria nos horizontes alguma possibilidade de se celebrar, de se impor salários no setor portuário que não tivessem nenhum limite, nem sequer nenhum limite referencial. Sequer, tendo como paradigma o salário mínimo nacional. Eu diria que, teoricamente e em abstrato, isto é possível. Estabelecer um salário mínimo para o setor portuário de 200 euros por mês. Quem se permite estabelecer condições como estas também, naturalmente, chegaria aí. Quanto à formação profissional, estava aqui a escola. Não há uma escola de formação. Agora, há uma falha grave na proposta de lei, que é esta, a de que não há qualquer penalização para as empresas que utilizem esta mão de obra portuária se ela não tiver o mínimo de formação ou de qualificação profissional. E isto é grave, porque o legislador neste caso, o autor, enfim, o governo da proposta de lei, não podia desconhecer que estava a alterar artigos do atual regime jurídico, um dos quais, que é o artigo 18º, culmina de contraordenação grave
a utilização de mão de obra que não possua formação ou qualificação profissional no setor portuário. Essencialmente isso, eu agradeço, Sr. Presidente. Nada, muito obrigado. Não tem importância. Sr. Vitor Dias, talvez apostar naquilo que foi novo nesta intervenção nesta ronda relativamente à anterior em que esteve, não é? Porque senão vamos ultrapassar muito Claro tempo. que sim, agradecer também já antecipadamente, digamos, a bondade do Presidente da Comissão, já do tempo que já excedemos. Só dois pequenos comentários relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD. Quer-me parecer que a maioria parlamentar, digamos, dos partidos do Governo está a fazer o mesmo que o Governo fez relativamente a esta lei. O Governo fez a lei, não ouviu ninguém, decidiu como bem entendeu, estou para a Assembleia da República. Agora, a maioria, portanto, tentou com o menor tempo possível, quase não deu tempo para a discussão, como já foi aqui dito, e prepara-se para aprovar com pouca circunstância, digamos, na próxima sexta-feira. E então chuta a bola para os empregadores e para os sindicatos. Portanto, aquilo que a atrapalhada do Governo se meteu não conseguiu resolver, devolveu para a Assembleia da República. A Assembleia da República, por via da maioria, trata-se isto a mata-cavalos, empurra para a frente, depois está aprovado. E se alguém tem que solucionar isto, lá estão os empregadores e os sindicatos para chegarem a um termo que já ficou aqui provado, e não vou repetir isso, que por via da imperatividade da lei nem sequer vai permitir discussão, absolutamente coisíssima nenhuma. O que quer dizer que vamos ter portos, digamos, em conflito laboral por muitos e bons tempos, infelizmente. Foi pedido pelos sindicatos, quer à Presidente da Assembleia da República, quer também aos partidos políticos, que fosse dado aqui um hiato onde se pudesse ser rediscutido, algum tempo onde pudesse ser rediscutido e encontrar plataformas de entendimento que nós pensamos ser possível pelo diálogo e que levasse, digamos, à pacificação de todo este tipo de situação. Pelos vistos, esse também não foi o entendimento da maioria neste sentido. Só fazer uma pequena correção, porque nos vai uma grande confusão nessa cabeça, Sr. Doutor. Trabalhadores portuários e as portarias não fazem parte da carga. Fazem com certeza. Sr. Vitor Dias, não leva a mal, mas essa expressão é uma expressão um bocadinho exagerada. Então eu peço desculpa. Se puder retirar, eu peço desculpa e retiro a expressão que eu utilizei. Os trabalhadores portuários, tudo o que é feito dentro de um terminal é operação portuária. Portanto, quando está a falar de uma portaria é um trabalho de conferência feito, digamos, num local específico, que é por acaso a portaria, mas podia ser o meio do parque. Quando se diz que os trabalhadores indiferenciados ou que aquelas tarefas podem ser executadas por trabalhadores portuários ou como indiferenciados, não podem. Podem ser se ele passar de trabalhador portuário a indiferenciado. E eu pergunto se alguém gostava de ver, digamos, a sua categoria profissional passar de um trabalhador especializado e qualificado como trabalhador portuário para um trabalhador diferenciado que passa a executar só aquela tarefa específica ali que é considerada menor. Gostava também de perceber que como é que alguém se vai pôr sem qualificação nenhuma debaixo de um pórtico onde tem cargas suspensas de 30 e 40 toneladas a movimentar um veículo para o qual tem, digamos, obviamente, dificuldades formativas para o fazer. Por último, a contratação a termo, e só gostaria de acabar por aqui, a contratação a termo já ocorre hoje. Posso dizer, Sr. Deputado, que no Porto de Setúbal há trabalhadores temporários há 17 anos com contratos de trabalho ao dia. Há 17 anos com contratos de trabalho ao dia, ao turno. Portanto, e a legislação também já hoje não permite aquilo. Portanto, gostava de saber onde é que andam os institutos e tudo aquilo que o Governo e os mecanismos que o Governo tem para sancionar, que agora até nem aplica coimas. Por último, gostava só de dizer e agradecer também o tempo que nos disponibilizaram. Esperamos ter sensibilizado, digamos, de alguma maneira, relativamente àquilo que são as nossas preocupações e aquilo que entendemos que esta lei não serve os portos, não serve o país, não serve as empresas, não serve os trabalhadores. Aquilo que eu menos gostava, nós não vivemos com a razão, mas conhecemos os portos, conhecemos o trabalho portuário, conhecemos como é que se trabalha dentro dos portos. E o trabalho que os senhores têm, digamos, e aquilo que têm perante a frente é aprovarem uma lei e daqui, se calhar nem um ano, vão perceber claramente que ao invés de melhorar e de atingir os objetivos que o Governo se propunha, isto piorou tudo consideravelmente, ou serem capazes ainda nesta Comissão de alterar substancialmente, pelo menos nos aspectos mais perniciosos que ela contém, para que ela
não sendo a melhor das leis, não trazendo melhorias significativas, digamos, ao trabalho portuário, possa, no mínimo, não trazer aspectos tão prejudiciais quanto os que contém até hoje. Esse é o réplico que lá deixávamos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então dar por concluída a audição. Há um sinal. Diga, Sr. Deputado Medina. Sr. Presidente, era apenas para uma pequena intervenção, um minuto, à volta disso, se não houvesse, ou se os outros grupos parlamentares também quiserem utilizar do mesmo direito. É a última audição, foi aqui Bem, feita da minha parte não vejo problema, Srs. Deputados. pode ser oportuno. Não há problema? Tem então o seu minuto. Sr. Presidente, da minha parte apenas para alguns esclarecimentos e, mais uma vez, renovo os agradecimentos por terem vindo cá e pelos contributos. Dar-lhes nota que, seguinte, relativamente ao processo legislativo, nós temos conhecimento aqui oficial na Assembleia da República da proposta de lei desde o dia 28 de setembro. Já decorreram 20 dias de discussão pública e entraram os contributos escritos. Portanto, todos nós já tivemos acesso a toda essa documentação. Hoje, de acordo com as regras da Assembleia da República, foram feitas as audições. Também já tive a oportunidade de dizer que se alargou o âmbito das entidades convocadas, porque por regra são os parceiros com assento na concertação social, e não é o vosso caso, e portanto entendemos que era importante, por unanimidade, que viessem cá, o que acho que fizemos muito bem. E portanto, concluída agora a última audição, temos pleno conhecimento da vontade do Governo há mais de 2 meses, temos conhecimento das posições das partes, tivemos a oportunidade de os confrontar e obter aqui esclarecimentos. E os partidos políticos têm agora a possibilidade, até amanhã ao meio-dia, de apresentar as propostas de alteração. Nós estamos a falar de uma lei que tem 19 artigos, de um tema da máxima importância e, portanto, que todos nós dominamos. Portanto, como devem compreender, é um processo normal. Sr. Presidente, para concluir, só relativamente à questão da definição de trabalho portuário, e para precisar um pouco o que disse há bocado, a questão da definição de trabalho portuário não causa qualquer problema ao emprego atual, absolutamente nenhum, e tem uma lógica que se depreende facilmente da leitura. Isto é mantido o número 2 do artigo 1º, portanto a definição de trabalho portuário global mantém-se, e depois é agora ditado o número 3 que tem as exceções. As exceções que falamos, está-se a falar, por exemplo, das movimentações e arrumação de mercadorias nas plataformas logísticas, fica fora do Porto. Estamos a falar das entradas e saídas. Estamos a falar de situações que não se compreendem, só para concluir, Sr. Presidente, não se compreendem, portanto, no conceito de estiva. Não é carga, não é descarga. Não põe em causa nenhum direito atual nem futuro de quem se dedicar à carga, nem põe em causa nenhum direito atual ou futuro de quem não se dedica à atividade de carga. É apenas uma questão de classificação ou de aplicação terminológica, absolutamente mais nada. Portanto, eu concluí, Sr. Presidente, apelando para que utilizassem esse prazo de 1 ano, participassem ativamente, porque foi aqui claro que dominam bastante esta matéria e, portanto, e querem dar os vossos contributos, que apresentem esses contributos e que seja possível, à semelhança do que aconteceu já com outros sindicatos, com aplicação ao Porto de Leixões, construir um normativo com o conteúdo que entenderem melhor e que melhor defenda a sustentabilidade do emprego e a criação de novos empregos. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Presidente, só uma pergunta. Seguimos a mesma ordem de intervenção? Não detetei que o PS quisesse utilizar. Quer utilizar? Então peço desculpa, não tinha, fui eu que prendi mal. Portanto, o minuto aditivado é seu. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não era para intervir, mas de facto não posso deixar passar este pedido de intervenção final do Sr. Deputado do PSD, porque de facto ele é o reconhecimento claro de quanto errado andou o Governo neste processo. E tanto é assim que o Sr. Deputado sentiu necessidade de vir aqui justificar o simulacro de discussão e de processo de discussão desta matéria que ele próprio, naturalmente a mando do Governo, ou penso que em contradição com o Governo, impôs a esta Comissão. E como já foi aqui dito e assinalado. Porque a preocupação do Partido Socialista é o dia seguinte.
aquilo que nós, eventualmente, por pressa e por tentativa de esconder da parte da maioria o processo de discussão sério e efetivo, vamos poder vir a ter no futuro com uma lei que não leva ao limite todas as suas potencialidades e as possibilidades de consensualização que era muito necessária. O PSD não o quis, o CDS não o quis, infelizmente esperamos que não tenha consequências, mas não estou tão seguro disso. Bem, muito obrigado. Não aditivo o seu minuto. Sr. Deputado Bruno Dias, agora tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós encerramos assim e agora, desta maneira, o extraordinário processo de audições e debate e reflexão que teve esta incrível duração de 6 horas e 48 minutos. Tivemos uma discussão na especialidade que incluiu estas reuniões que tivemos desde hoje de manhã. Verifica-se que para a maioria a opção de fazer uma discussão a toque de caixa foi claramente no sentido de minimizar os danos do ponto de vista público que evidentemente resultariam da discussão aprofundada desta matéria. Os seus deputados da maioria sabem, e por isso é que fizeram isto, sabem que quanto mais se discutisse no concreto esta proposta de lei, mais as pessoas iam perceber, de facto, o que é que está em causa e a razão que assiste aos trabalhadores que estão em luta. E é por isso que era perigoso continuar o debate. Era perigoso que se soubesse melhor o que é que está em causa com esta proposta que coloca no setor portuário uma espécie de país de segunda. Para além daquilo que já é a má lei que temos hoje no Código do Trabalho, teríamos uma espécie de país sem lei no setor portuário. E é isso que nós verificamos que se evidencia, como se evidenciou neste bocadinho que tivemos aqui. Nestas horas, sim senhor, foi uma jornada de trabalho de 6 horas e 49 minutos. É uma maratona extraordinariamente longa e cansativa para alguns, mas aqui fica. Amanhã, por esta hora, estaremos se calhar a acabar o plenário, mais umas horas mais tarde, e começa o processo de votações artigo a artigo. E no final da semana cá estaremos para votar em votação final global. E assim se faz o tal processo de diálogo e de abertura que foi tantas vezes anunciado e tantas vezes rejeitado pela maioria parlamentar. Para nós, mais do que a questão da abertura, do diálogo, ainda mais importante do que isso, é a verdade subjacente a essas palavras afirmadas. Porque não é possível ter um diálogo são e ter uma discussão sensata e justa com as pessoas a quem nós queremos impor de forma unilateral uma medida absolutamente gravosa. Eu termino, Sr. Presidente, com esta questão. Não vale a pena fazer as pessoas pensarem que o que está em causa é o regime de trabalho para aqueles que estão em funções desde antes de 93. O que está aqui em causa é as condições de trabalho para o presente e para o futuro, para quem está precário há 15 anos ou mais e para quem entra agora, nas novas gerações que entram agora neste setor. E é desse ponto de vista que nós queremos aqui saudar, agradecer a presença das organizações que aqui vieram e saudar, por vosso intermédio, os trabalhadores que de uma forma solidária estão a defender também os direitos das novas gerações e das futuras gerações. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Não querendo contrariá-lo, não é a minha função, mas apenas para que fique claro que o calendário que foi definido foi um calendário votado democraticamente e ao abrigo do regimento. As considerações são, obviamente, completamente legítimas as que fez, mas só para ficar esta nota. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nunca me passaria pela cabeça que isto não tivesse sido votado. Foi naturalmente votado. Exatamente. Com o voto contra do PCP. Claro. Sr. Deputado Mercedes Borges, diga, por favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Gostava de pedir um ponto de ordem à mesa, por favor. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de esclarecer, e que o Sr. Presidente fez a gentileza já de tecer alguns comentários e esclarecer a situação apresentada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, transmitir-lhe que a audição na Comissão dos Parceiros Sociais no âmbito de qualquer proposta de lei costuma ser em dias seguidos e numa hora. É o procedimento normal. Foi seguido aqui de igual forma.
Foi também proposto, por exceção, e por este grupo parlamentar, conjuntamente penso também com o CDS, que, dada a especificidade do setor, fossem ouvidos também os sindicatos que, não integrando nenhuma central sindical, pudessem vir aqui trazer o seu ponto de vista. Penso que foi esta bancada, e não só, mas também esta bancada que propôs, pese embora o Partido Comunista na altura se tenha oposto, porque considerou que saía fora do normal procedimento de ouvirmos apenas os sindicatos, as centrais sindicais, que é o procedimento normal com assento no Conselho Económico e Social. Foi esse o procedimento, foi esse o entendimento numa primeira discussão, foi este o entendimento que depois teve a unanimidade de todos os grupos parlamentares. Quero aqui deixar muito claro que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata não cortou o diálogo nem a audição, fosse a quem fosse, Sr. Deputado. Portanto, inclusive, alargou para além dos grupos dos sindicatos e das confederações que têm assento no Conselho Económico e Social. Eu queria fazer um ponto de ordem nos mesmos Com certeza, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Queria dizer que, da nossa parte, não subscrevemos esta afirmação, que não é verdadeira, de que foi assumida por unanimidade esta metodologia em termos de prazos e de decorrência de tempo. Nós, evidentemente, estávamos de acordo em receber... Do alargamento da audição. Senhor Presidente e Senhores Deputados, era só o que mais faltava que o PCP não concordasse em que os sindicatos, que nomeadamente estão aqui representados, não estivessem na reunião. Evidentemente que quem não foi ouvido pelo Governo e quem nunca foi chamado para dar opinião sobre isto, era só o que mais faltava que não fosse chamado pelo Parlamento para dar opinião na especialidade, e nesse sentido aquilo que nós manifestamos a nossa frontal oposição foi relativamente a este prazo de reflexão, diálogo e aprofundamento na especialidade que se faz na habilitação de 72 horas. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora finalmente a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca. Para o minuto final, que pode ser um minuto... Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que não é nesta fase da discussão que nos devemos embrenhar em questões que são laterais para ofuscar toda uma discussão que eu creio que é central. E a discussão central que devemos aqui exaltar é que, em primeiro lugar, o Governo faz uma má proposta porque não a faz acompanhar dos estudos, porque não tem estudos que comprovem que há um decréscimo de competitividade dos nossos portos e, por isso, a legislação tem que ser alterada. O Governo faz uma má proposta porque carrega em cima deste setor as normas do Código do Trabalho de uma forma agravada. O Governo faz uma má proposta porque não respeita convenções internacionais que assinou. O Governo faz uma má proposta porque não consegue, com ela, transmitir esperança, segurança e contribuir para a paz social, contrariamente àquilo que tem estado a afirmar. O Governo usa, e os grupos parlamentares da maioria usam, a sua capacidade, o seu rolo compressor de esmagar as oposições para impor calendários que não são os mais adequados. E isto... por mais que os senhores deputados da maioria queiram aqui dizer o contrário, é uma discussão à pressa. E é uma discussão à pressa da qual pode resultar uma lei pior. Era necessário mais tempo. Era necessário mais tempo para aprofundar, até com mais organizações e com mais contributos, muitas matérias que aqui não estão aprofundadas. E queria dizer ainda, Sr. Presidente, que muitos dos anátemas que durante esta discussão foram lançados sobre os trabalhadores portuários continuam por esclarecer. Ninguém, nem Governo, nem entidades empregadoras, nem administrações, nem os grupos parlamentares da maioria conseguiram comprovar que há salários milionários, estigma que lançaram sobre os trabalhadores, que há 1.500 horas extraordinárias média, estigma que lançaram sobre os trabalhadores portuários, e, portanto, esta discussão carecia de mais tempo. E só não acontece
porque os senhores evocam a democracia, naturalmente, era o que mais faltava, que não votássemos o calendário. Mas também se percebe que são os senhores que determinam, porque detêm o poder dessa determinação. Porque houve outras propostas até em confronto. Mas, claro, os senhores têm a legitimidade do mandato democrático para utilizar o rolo compressor que estão aqui a utilizar. E, portanto, mas isso não deve nem pode calar a oposição sobre as medidas que estão a tomar e aduzir as responsabilidades aos grupos parlamentares da maioria. Os senhores vão ser responsáveis por uma lei que não vai transmitir segurança, nem esperança, nem paz social, que não vai resolver o problema da precariedade e que não vai tornar os nossos portos mais competitivos, nem vai contribuir para melhorar a economia nacional. Essa responsabilidade, com certeza, pesa sobre os vossos ombros portanto, e sobre ela não têm como escapar. E disse, Sr. Presidente. Rosa, tenho que me Sr. dizer Presidente, qual é era o... nos mesmos termos da Sra. Deputada Mercedes Borges, porque, de facto, A semana o Jorge Machado também vai querer nos mesmos termos. a Sra. Deputada Mercedes Borges fez passar aqui a ideia de que o grupo parlamentar do PSD e do CDS foram magnânimos na discussão desta proposta e foi justamente o contrário do que aconteceu. Essa questão das audições foi perfeitamente consensualizada, não foi objeto de nenhuma especificidade de nenhum partido. E agora, o que é claro e evidente, e eu também percebo agora o embaraço da maioria, é que a imposição do calendário da manhã foi da exclusiva responsabilidade e intransigência da maioria, do PSD. E nós sabemos que às vezes, peço desculpa pela coloquialidade desta expressão, o PCP e o Bloco de Esquerda nem sempre estão disponíveis para fazer consensos alargados e estavam disponíveis para, com mais uma semana, nós podermos fazer uma discussão e um projeto e um conjunto de propostas que pudessem melhorar esta lei. E esta é que é a questão essencial. E o PSD não quis. O PSD não quis. Tem que concluir. É verdade o que diz, também é verdade que se abstiveram depois relativamente à proposta que foi votada favoravelmente. Depois damos por finalizada a audição, agradecendo aos 4 sindicatos a vossa presença e vamos continuar os nossos trabalhos. Amanhã estaremos cá novamente. Um bom regresso a casa e um bom regresso aos vossos trabalhos.